Boa noite, gente. Opa. Como é que vocês estão? Mais uma live aqui, graças a Deus. E hoje nosso tema será graça e luz, luz de Deus. São dois temas que ao longo do tempo você vê que como são juntos, como eles são, como um depende do outro. Então, tudo começa bem, claro, com oração. Então vamos lançar o nosso Filipinas. Vamos embora. Vai dar uma olhada pra nós, lança brabo, filho. Tá enviando aí. Se chegar alguma notificação pra vocês, é o Filipão mandando a live pra todo mundo. Mandando pelo meu, manda pelo todo transformado. E tudo começa bem com oração, então só tá bravo, filho. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado por ter mais uma oportunidade de falar do Seu grandíssimo amor, Sua grandíssima graça, a maravilhosa luz que o Senhor nos trouxe para nós. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por poder falar o Teu nome que é doce como o mel, o Teu nome que é maravilhoso. O Senhor, Emmanuel, Deus que está conosco. Senhor, venha estar conosco mais uma noite, mais uma presença, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. E que essa live seja manifestada o Seu poder e vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Passar pelo fogo, não queimei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo do santo, não sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame glória.
pela glória, a glória de Deus. Peço que vocês meditem na letra desse hino que vai ser cantado agora, porque um hino que já foi muito cantado em convívio de criança, mas é um hino bíblico, um hino que fala da palavra. E prestem atenção nele. O Senhor está aqui. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, tua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, tua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, nas asas, Pai, onde estou seguro. Esconda-me em ti, Deus, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como amamos seu nome, Pai. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus? Que ruja o leão, que ruja e que a terra estremeça diante da majestade. Esse é o som do leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Amém. Entendi. Ai, glória a Deus. Sim, Começa hoje.
Eu? Pode começar. O que começar? Ai, tô muito feliz com Jesus, galera. Espero que vocês estejam. Fiquei sabendo que o Gustavo está na live aí. Um salve pro Gustavo aí na África, tamo junto. E Sabrina, Fábio, Ziel e Karen. Um salve pra essas pessoas aí, ó. Sabrina, Fábio, Ziel, que é meu pai, e a Karen. Demorou, só força. Eu vou falar um pouco sobre graça, a graça de Deus. E antes disso, eu queria só trazer uma curiosidade que eu achei interessante. Empresta esse caderninho aí. É só uma curiosidade que eu achei muito legal. Como Jesus é um Deus de detalhes, é um Deus de... Jesus é lindo. Ai, diga nós. Vou falar sobre graça. E a graça não trata nada mais de Jesus, sobre Jesus. E o relato de Jesus acontece nos 4 evangelhos, que vocês conhecem pela ordem normal da Bíblia: Mateus, Lucas, Marcos e João. Mas, cronologicamente, o primeiro escrito foi Marcos. E depois, entre Mateus e Lucas, não tem seu certo qual foi escrito. Alguns falam que foi Mateus e alguns falam que não tem certo disso. E o outro foi João. Eu coloquei Lucas como primeiro. Mas o significado de Marcos é guerreiro, Lucas, iluminado, Mateus, presente de Deus, e João, a graça e a misericórdia de Deus. E juntando tudo, é incrível que fala guerreiro iluminado, que foi presente de Deus, que nos deu a graça e a misericórdia de Deus. Jesus foi o guerreiro que sofreu por nós para trazer a graça de Deus. E Ele é a luz, exatamente isso, Ele é a luz. Ele é incrível. E para isso eu queria ler um pouco para explicar lá em Marcos 1, no capítulo 40 ao 42. Capítulo não, versículo. Marcos 1, versículo. Fala o seguinte: um leproso chegou perto e se ajoelhou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele e tocou e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Aqui está falando sobre um ato que Jesus curou um leproso. O que isso tem a ver com a graça? Eu quero trazer de uma forma figurada. Na lei de Moisés, quando o leproso era visto com a doença, ele era obrigado a sair do reino lá deles, da terra deles, e viver num deserto. E não podia tocar. O limpo que estava, quem não estava com saúde, não podia tocar. Então ele era contaminado também pela lepra. E o mais louco, que mesmo ele estando contaminado, não permitindo o contato, ele chegou atrás de Jesus e falou: Jesus me cura. E Jesus tocou e ele foi limpo. O louco disso é que é como nós, esse leproso. A gente era sujo, de outro reino, o reino das trevas, cheio de pecados, ódios, cheio de miséria. E aí Jesus era o limpo que tocou e ele curou o sujo. Jesus nos tocou naquela cruz de tal forma que os nossos pecados e nossas doenças, segundo Isaías 53, versículo 4, foi levado sobre ele, e nada disso mais nos interfere em ter conexão com o Pai. Hoje em dia você tem a conexão com o Pai pelo sacrifício de Jesus, e Jesus é incrível. Eu quero falar um pouco que muitas vezes, para falar sobre essa graça, a gente se liga muito a merecimento, mas a gente não merece essa graça. É exatamente isso. Eu, Mateus, não merece, mas está disponível por todos nós, porque Jesus sofreu por isso por nós. Deus, Pai. E eu quero falar um pouco sobre Lucas 15. O Lucas 15 é um versículo lindo, fala exatamente sobre a graça. Às vezes você chega a um certo ponto que você fala: ei, eu sou pecador, ei, eu não mereço. Mas o interessante é que quando Jesus vai cantar a paródia do filho pródigo, o filho pródigo tem esse mesmo pensamento que você. E ele fala: vou falar na hora que chegar no meu pai e falar: eu quero só ser um servo, eu quero ser só um mísero servo. Porque eu pequei contra o Senhor e contra Deus. E eu não mereço. Mas o pai não, o pai vendo o filho, só de ver o filho chegando, ele corre até o filho para buscar. E é louco, a alegria do filho, a alegria do pai é encontrar o filho perdido. O mais louco é que antes dessa paródia do filho, vai falar sobre assim ovelhas. Paródia, parábola das 100 ovelhas. Que fala que Jesus fala: a alegria do Senhor em pegar uma ovelha perdida é maior que a alegria de ter as 99. Então, se você quer voltar e pensa que você não merece, ei, Jesus sofreu na cruz para você voltar até Ele. Jesus voltou para você ter uma conexão com o Pai. É incrível. E o mais louco é esse livro aqui de novo, é que agora a história de João
Bunha, ele estava andando em um certo local, num deserto, ele estava com pensamentos de culpa. Ele estava se sentindo culpado por coisa que ele fez. Mas aí veio uma frase que diz assim, deixa eu ver aqui, tua justiça está no céu. E quando ele chegou em casa, ele foi procurar isso na Bíblia. E ele não achou, mas ele achou o versículo que diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Tua justiça está nos céus, mas achei o qual, para nosso efeito de Deus, sabedoria, justiça e santificação, redenção. Nós, se fôssemos julgar simplesmente pela justiça de Deus, todos nós seríamos condenados ao inferno, senão o castigo. Mas, como diz em Isaías 53, versículo 5, pelas suas feridas fomos curados, e o castigo que estava sobre nós foi sobre ele. Então, o que quis dizer isso? Ele quis dizer que a nossa justiça não está pelas nossas boas obras, não está pelo que você faz de bom, não está pelo que eu e Mateus faz de bom, não está pelo tempo que a gente oramos, não está pelo tempo que a gente lê a palavra, não está pelo tempo que a gente jejua, não está o tempo que a gente vai fazer boas ações na rua, mas sim, a nossa justiça que está ligada a Deus é pela misericórdia que Ele deu o Filho, Jesus Cristo, e a nossa justiça, que somos perdoados, é Jesus Cristo. Ele nos perdoou, mas infelizmente continuamos pecando, porque somos humanos. Mas o perdão de Cristo na cruz foi para isso. Porque diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, Paulo vai dizer, o bem que eu não quero eu não faço, mas o mal que esse sim que eu não quero, eu faço. Tem um porquê disso, todos nós temos a natureza pecaminosa, pecamos, mesmo com a graça, a gente peca, mas, e lá em João vai falar, se você confessar, na primeira carta de João, no capítulo, não lembro o versículo direito, mas vai falar, ei, se vocês confessar, Jesus morreu para te perdoar, Jesus morreu para te perdoar. E João fala ainda, porque às vezes religiosos nos impõem uma regra que se a gente pecar, independente do que a gente faça, a gente vai para o inferno. Mas não, na primeira carta de João, de novo, no capítulo 1 fala, se vocês dizerem que vocês não pecam, vocês são mentirosos e está longe da verdade dele, porque a nossa natureza é pecaminosa, e pecamos sim, mas se nós tivermos a coragem de confessar e nos arrepender, seremos perdoados. E o louco disso é que eu fico encantado como Jesus, um ser perfeito, veio para nos perdoar. Quanto tem a passagem da mulher adúltera, a mulher adúltera, segundo a lei de Moisés, ela devia ser apedrejada. Mas na hora de Jesus chega no ambiente e pergunta para as pessoas, ei, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e todos abaixam. Mas o único que tinha direito de levantar a pedra e jogar a pedra contra a mulher, escolhe abraçá-la, defendê-la, nos salvar. O único que tinha o direito de nos julgar, escolheu nos amar e nos salvar. E eu acho isso muito louco. Mas Jesus fala com ela, vai, não peque mais. A gente às vezes confunde a graça como liberdade para pecar. Ei, eu posso pecar porque eu vou ser perdoado. Mas não, a graça não veio só para te perdoar. A graça veio para você vencer o pecado. Porque lá eu quero falar lá em Mateus 12, no versículo 43 e 45. Jesus vai falar, numa casa tinha um espírito mau, mas ele saiu, e porque a casa estava limpa. Mas na hora que ele voltou, veio 7 espíritos maus e ainda destruíram a casa. O que eu quero trazer com o ensinamento, entende? Quando você aceita a graça, o espírito mau é tirado da sua casa. Você arruma a sua casa. Como a música que o Mateus falou, Jesus arruma a casa. Mas você não deve só arrumar a casa, você deve convidar Jesus para ficar na casa. Porque se você não convidar, simplesmente arrumar a casa, vai vir 7 espíritos piores e vai destruir sua casa novamente. Mas agora, se você arrumar a casa, aceitar a graça e continuar lutando cada dia contra o pecado, como diz lá em Gálatas, uma guerra incansável entre espírito e carne, se você continuar lutando, e o único que pode te ajudar a vencer essa carne é Jesus, e se deixar Jesus na casa, na hora que os 7 espíritos maus voltavam e falar, não, essa casa já tem o Rei da Glória, eu não posso contra ele. Então eles vão sair. E o mais louco é que por isso, porque quando a gente acordar, a gente tem que ter mais fome de Jesus, buscar mais vencer o pecado. O Jesus é o único que pode vencer o pecado, não importa como as pessoas olhem pra você e falam, ei, esse aí não presta, esse aí já era, ei, esse aí é um mero. Eu quero deixar 2 histórias incríveis da Bíblia. A primeira que eu quero deixar é de Lázaro. De Lázaro, ele chega, na hora que Jesus chega, Marta fala pra ele, ei, não tem mais solução, ele já está há 4 dias, está fedendo morto, ele está fedendo defunto, se decompondo, não adianta mais, não adianta, não tem o que fazer. Mas Jesus fala, ei, meu amigo só está dormindo, retirem a pedra para que eu possa ressuscitá-lo. Os olhos humanos já estavam mortos, já estavam fedendo, mas para Jesus não.
Jesus tava apenas dormindo, cara. Isso é muito incrível, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas olham pra você e falam, ei, já está morto, já era. Mas Jesus tá falando, só tá dormindo. E pra que Jesus te ressuscite, você precisa fazer uma coisa. Tirar a pedra, simplesmente dizer um sim, abrir seu coração. Ele está batendo a sua porta nesse instante, esperando o seu sim para que ele possa entrar. E o mais louco também tem a passagem de Jairo. Jairo acontece praticamente a mesma coisa. Jairo supre a Jesus enquanto sua filha está doente para ir até a casa dele para ele curá-la. Mas na hora que ele chega, a menina, aos olhos humanos, já tinha morrido. Todos falam, ei, você demorou demais, ela já morreu, porque você não chegou antes? Ei, ela já morreu. Mas Jesus fala, não, ela só está dormindo. E na hora que Jesus toca, ela fala, toque e levante. Ele tocou e ela levantou. E o mais louco que eu quero deixar com essa passagem de Jairo é que quando ela levanta com fome. E Jesus fala, dê ela de comer. Sabe o que acontece? Quando a gente aceita Jesus, a gente não tem que simplesmente não se satisfazer com sentir perdoado. A gente tem que acordar com fome, mas Jesus, buscar em mais e mais pra gente vencer o pecado dia após dia. Porque o inimigo vai vir. Isso cai tudo naquela parábola de Jesus do semeador. Porque ele fala de três situações. Um que foi plantado em cima de terras com pedras, outras que foi plantado em meias de espinhos e outra que foi plantado em terras boas. O importante de você plantar numa terra boa é que você vai crescer independente de qualquer coisa. Agora, se você plantar numa terra que tem espinhos, na hora que vir sua primeira dificuldade, você vai começar a duvidar da graça de Deus. Você vai começar a duvidar e aquela planta se desfaz. E outro problema de você ir nas pedras ou numa terra não fértil é que Jesus fala, ele não teve raízes, então foi fácil de ser tirado. E outro fala, se você plantar no meio do caminho, é fácil do inimigo. Entenda, por isso que a gente precisa buscar experiências. Às vezes a gente só ouve de dizer e não implanta o evangelho no nosso coração. Mas como a gente conhece de verdade, não adianta que o mundo fala, a graça sempre vai estar com você. Sabe por quê? Porque nesse livro é incrível que esse mesmo cara, John Bunyan, ele tá no meio oração, assim, ele era um pobre, ele é muito pobre que faz relata o livro. E ele tá assim no meio chorando, rangou, Senhor, me prova que tu me amas, me prova que tu me amas. E Deus vai soardir no ouvido dele com a seguinte frase. Cadê? Vou achar aqui. Jesus é tão incrível que vai falar, ó. Eu te amei quando vivias no pecado, te amei antes do pecado, te amei depois e te amarei para todo sempre. Jesus, não importa a situação que você esteja, Ele quer te salvar como filho pródigo, não importa o seu pecado. Não pode dar qualquer desculpa, mas Jesus quer te salvar. Jesus, independente de qualquer coisa. E às vezes, igual aquela que eu falei, quando você é plantado nos meus espinhos, às vezes quando a gente vai crescendo no espírito, o inimigo vem com perseguições, com tentações, e às vezes a gente acaba, mas não desista apesar disso, porque uma coisa que a gente aprendeu lá na IBTA, no Upgrade, é que quanto mais aperta, mais azeite sai. Porque ele estava falando sobre as 10 virgens, que o azeite significava unção para elas. E esse azeite era feito num lugar chamado secretas, onde eles apertavam a azeitona até sair o azeite. Então, quanto mais aperta, melhor é seu azeite saindo. Então, não faça de suas guerras um motivo para desistir. Faça das suas guerras um motivo para continuar, para aumentar a sua unção. Tem uma música, Find Me the River, não sei falar não, é em inglês, mas a frase dela é sensacional. A frase dela é sensacional. Ela fala assim, uma frase dela fala assim, ei, queremos ver as rosas, mas nunca estamos preparados para sentir o espinho. Então, antes da rosa tem um espinho, a gente tem que sentir o espinho. O espinho pode doer, mas a rosa vai ser incrível. Antes do bebê tem as dores do parto. O mais incrível, pergunta para sua mãe aí agora, se você estiver com ela do lado, se ela passaria pelas mesmas dores do parto para ter você. Se você não tem uma mãe ou um pai para perguntar isso, pergunte para Jesus se fosse necessário, se ele passaria tudo na cruz de novo para ter você. E lógico que a resposta de Cristo é sim, se precisava. Então, quando você vai entender o seu propósito, você vai amar seu propósito. E o processo que você tanto odiava, você vai querer ter passado de novo para ter mais propósito para você. Então, ame seu propósito. Eu fugi um pouco do tema, mas é isso que eu quero deixar. Glória a Deus. E o incrível desse do azeite, que a prensa aperta a azeitona até sair o azeite, é que meio que a prensa é como se fossem os processos. Tipo, Deus está vendo como... Ele sabe que você é capaz de suportar aquilo. Mas é necessário aquele processo, é necessário aquela dor. Então Deus está lá te apertando, Às vezes você vai achar, poxa, Jesus não está comigo, Deus não está comigo mais. Não, é o processo para sair a melhor unção. E é incrível também que o nome é feito no secretas. Viu que louco? O azeite, a unção, você só acha no secreto. Você só acha com busca.
Você só acha com oração. E é isso que eu queria. Mas, Lucas, eu só esqueci de falar uma coisa que às vezes quando a gente vê o nosso propósito, a gente se sente indigno pelos nossos pecados, pelas nossas lutas, a gente fala, ei, eu não mereço mais. Ei, você, se Cristo te escolheu, quem é você para julgar? E se você está sentindo pelos seus pecados, lembra do que está escrito em Romanos, capítulo 5, no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais que Cristo tem para você. Mas Felipe é muito bom de Bíblia, meu sonho é assim. Então, gente, hoje eu vou falar sobre luz de Deus para vocês. E eu gosto sempre de citar coisas que eu já vivi, né, o testemunho. E eu vou dar um exemplo sobre a minha vida. Bom, minha vida eu nasci no berço evangélico, aquele famoso ditado, né, nasci no berço evangélico. E eu segui minha vida até, sei lá, uns 10 anos, legal, bem com Deus. Fui batizado bem novo com o Espírito Santo. E eu afastei dos caminhos do Senhor. A minha curiosidade pelo mundo foi maior do que a minha curiosidade de buscar Deus. Isso é o erro do jovem, o erro do adolescente. Então eu desviei os meus caminhos e fui para o mundo conhecê-lo. Pra quê? Então, a partir do momento em que eu comecei a seguir o mundo, eu comecei a seguir as coisas do mundo. E minha vida toda foi exatamente escuridão. A partir de uns 13 anos pra cima foi escuridão. As coisas que eu fazia eram na escuridão. Eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas virem o que eu fazia. Então, aquele negócio, né? Vou fazer no escuro pra ninguém ver. E nisso eu me machucava tanto, eu tinha medo, mas eu gostava. Eu achava que era bom pra mim. E o pior é que além de estar na escuridão, eu propagava uma escuridão. Eu gostava daquelas pessoas que estavam comigo e não queriam que elas saíssem dali. Queria até que mais pessoas ficassem ali comigo, experimentando as coisas que eu estava experimentando, fazendo as coisas que eu estava fazendo. E exatamente em agosto do ano passado, de 2019, Jesus me deu um socão na cara e eu acordei para a realidade. Jesus veio como se fosse uma luz para mim. E é exatamente isso que ele é. Em João 8,12, fala assim, Jesus é a luz do mundo. De novo Jesus começou a falar, eu sou a luz do mundo, Jesus, e quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E quando essa luz veio para mim, foi uma coisa incrível, pois eu estava na escuridão. E luz, a gente sabe, é óbvio, é fato que a luz ilumina a escuridão. Então de fato, ela iluminou a minha escuridão. E eu comecei a enxergar o que eu estava fazendo antes, comecei a enxergar o que eu estava fazendo e comecei a seguir essa luz. Eu me voltei para a luz. A gente sabe que, esqueci o nome, o capítulo, mas acho que é em João, não lembro. Só sei que fala assim, que aqueles que são carnais são inclinados para a carne, e aqueles que são do Espírito são inclinados para o Espírito. Então antes eu era inclinado para a carne, e quando eu vi a luz eu me inclinei para o Espírito. E o incrível é que a partir do momento em que eu segui a luz, eu também me tornei luz. Eu virei luz. A gente sabe que em meios de escuridão, é difícil muito alguma pessoa falar, mano, vou ler a Bíblia. Por que não? Ela não está vivendo aquilo, ela está querendo viver o mundo dela. Então o interesse dela de abrir uma Bíblia e procurar alguma coisa é pouco. E a partir do momento em que eu comecei a seguir, claro que o meu convívio com aquelas pessoas foi diminuindo. Mas eu não queria me afastar deles, eu queria trazer ela para essa luz. Então eu me tornei luz. Então eles não começaram a ver a luz a partir da Bíblia, mas começou a ver a luz em que Deus estava transmitindo em mim. O que o Espírito Santo estava transmitindo em mim. E essa luz iluminou a escuridão em que eu estava. Isso foi incrível. E me trouxe vida. E essa é a palavra-chave. A vida. A luz é como se fosse vida. E foi uma vida para a minha alma. Em João 1, 4 e 5, fala assim, a palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Olha que coisa incrível, cara. Ele fala aqui com todas as palavras, a palavra era a fonte da vida e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então a gente entende uma outra chave nisso aí, que você só vai manter a sua luz para onde você esteja se você estiver mantendo a sua vida na palavra. Se você estiver mantendo sua vida nos mandamentos em que Moisés deixou para a gente. E o incrível é que ela realmente foi como se fosse uma vida para mim.
Foi uma vida nova, uma vida que eu estava na escuridão, com medo de tropeçar, de cair, sem saber onde eu estava andando. Essa vida trouxe luz, iluminou todo o meu caminho. E esse versículo aqui em João 4,5 deixa totalmente que quando você está na luz, a escuridão não consegue apagá-la. Ela não tem autoridade. Claro, se você estiver firmando a sua vida em Deus, firmando a sua vida na palavra, pois a palavra é vida e a vida certamente é luz. Então a gente entende que a escuridão não vai chegar novamente a você se você manter sua vida na palavra. E eu quero deixar isso bem claro mesmo, porque não adianta você falar, não adianta você se converter, você se conhecer a luz, ver a luz e realmente esquecer daquilo. Viver a sua vida para lá, mas sabendo que tem uma luz. Um exemplo que eu deixei numa live antigamente é que quando eu era desviado, eu era convencido que Deus salvava, eu era convencido que Jesus era luz, mas eu não era me convertido a Ele. Esse é o grande chave. A palavra converter vem do grego de mudança de direção, mudança de caminho, arrependimento. Então, quando você é convertido, o seu caminho é outro. O seu caminho não é mais escuridão, é luz. E isso é que Jesus quer deixar bem claro com você. De novo, eu volto àquele versículo, aqueles que são inclinados para, aqueles que vivem, são da carne, são inclinados para a carne. E aqueles que são do Espírito são inclinados para o Espírito. Então você só vai se manter luz se você se inclinar para o Espírito. Filipinho deixou um exemplo bem claro em Gálatas, que é aquela guerra espiritual entre o Espírito e a carne. E o que ganha, a sua ação certamente é quem ganhou aquela batalha naquele momento. E o mais louco é que está muito ligado ao nosso olhar. O Matheus falou que a gente tem que olhar a palavra. E a palavra realmente diz, sua palavra é luz para os meus caminhos, quando a gente olha para a palavra. E lá em Mateus 6, se eu não me engano, no versículo 19, Jesus vai falar: ei, se você olhar para a luz, seu corpo encherá de luz. Mas se olhar para a escuridão, seu corpo será cheio de escuridão. Se você quer se manter na luz, continue olhando para Cristo, continue olhando para a palavra. Que na onde você chegar, como diz lá em 1 João, a escuridão não tem como ganhar da luz. Na hora que você acende a luz, olha se fica na onde que bate a luz, fica alguma escuridão. A escuridão, ela não é forte o suficiente. A luz de Deus acaba com tudo desse inimigo safado. Pilantrão. E o incrível é que, até uma palavra que o João até falou conosco antes da live, é que não faz sentido você guardar uma lamparina debaixo de alguma coisa, debaixo de uma cama. Vamos dar um exemplo. Não faz sentido você ter uma lamparina em meio a uma escuridão e guardar ela debaixo da cama. Não faz sentido isso. A partir do momento em que você tem uma luz, você serve para iluminar. Então, quando você conhece a luz, você tem que alimentar essa luz. Você tem que alimentar aquilo que te gera luz em você. Se eu não me engano, Jesus fala isso, não coloque a luz debaixo do cesto, mas sim sobre o cesto para iluminar. Se não me engano, é Jesus. E a última coisa que eu quero deixar sobre a luz, e eu vou deixar o Matheus continuar, estou interrompendo o menino demais, é que, aqui ó, em Marcos 6, no capítulo 51. Aí subiu eu quero explicar a primeira história para vocês entenderem. Os discípulos estavam no meio de um barco, onde a tempestade e o vento não cessava. E aí eles estavam no meio de uma tempestade. Aí Jesus vem andando sobre as águas, chegando até eles. E aquele vento. E na hora que Jesus sobe no barco, o vento se cessa. Então entende, na onde que Jesus entra, a escuridão sai. Na hora que Jesus sobe no barco, toda tempestade tem que parar. Porque o Rei da Glória chegou. E toda tempestade, tudo obedece a Ele. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Glória a Deus. E o claro que eu quero deixar com vocês aqui é que quando eu estava na escuridão, torno a falar isso novamente, eu não enxergava para onde eu estava indo. Eu tinha noção, poxa, eu estou indo para cá, então vamos seguir. Mas eu não sabia o que vinha para frente. E eu não sabia o que ia vir no final disso tudo, os frutos de estar seguindo a escuridão. Então eu me machucava, cara, eu caía, eu tropeçava, pois é escuro. E Jesus foi uma luz, iluminou tudo. Isso que eu quero deixar claro. Se você está vivendo uma vida em que você não está bem, em que você está muito aflito, você está num caminho que você sabe que é errado, você está machucando nesse caminho, se machucando, conheça a verdade, que é a luz. A verdade vos libertará dessa escuridão. Então é isso que eu quero deixar claro com vocês. Em Salmos 27, fala assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Então, quando você conhece a luz, você conhece a salvação.
E quando você está andando com a luz, você está andando com o dono da luz, você não tem que ter medo de nada. Olha que incrível. Em um mundo como esse que estamos agora, racismo assim, nítido, racismo que você pode até gravar, racismo antes era até mesmo mais escondido, mas agora você consegue gravar, cara, porque está muito nítido. Em mundos assim que você está ficando triste, em que o amor do mundo está se esfriando. A gente se baseia nessa palavra, a gente se baseia no Criador, a gente se baseia em Jesus, que é nossa luz. E estando na luz, você será a luz para aqueles que cometem o racismo, um exemplo. Você com certeza ajudará alguém. Então segue essa luz é o melhor para você. Você não tem que ter medo de nada, pois você está com a luz. E para terminar aqui, quero falar em Isaías 60, que fala sobre a Jerusalém, a nova Jerusalém. A Jerusalém que agora brilha, uma Jerusalém que agora está cheia do poder de Deus, está cheia de luz. E lá no versículo 13, em Isaías 60, fala assim: atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão o brilho do seu novo dia e fará com que os reis cheguem até você. Olha que incrível. Eu creio que isso é o que Jesus quer com a nossa nação, quer com a nossa geração. A gente, em meio desses dias, em meio desses anos, a nossa geração recebe um peso muito grande. Pois todo mundo fala que nossa geração não serve para seguir Jesus. A nossa geração está muito fria. A nossa geração está esquecendo das coisas de cima. Mas eu não, deixo uma palavra profética para a nossa geração. Nossa geração vai conhecer a luz e vai se tornar a luz. Eu creio com todas as palavras, eu estou arrepiando aqui, cara. A nossa geração tem muita esperança. A nossa geração basta só querer a luz. A gente sabe que essa geração, quando conhece uma coisa nova, ela quer entrar nessa coisa nova, ela quer saber mais dessa coisa nova. Então imagina se essa geração conhecer a luz através de você que está assistindo essa live. O que incrível seria. Ela vai ver, mano, essa luz iluminou minha escuridão, eu me sinto bem. Eu tenho que saber mais disso. Eu tenho que procurar mais disso. Isso é o incrível, mano. O que Deus quer para a nossa geração é exatamente o que Ele fez com a Nova Jerusalém. Aquele poder tão grande, aquela luz tão grande que vinham pessoas de fora para perguntar, mano, o que é isso? Que luz é essa? Eu quero participar dessa luz. Eu quero ser essa luz. Então é isso que eu deixo com vocês hoje. Seja luz, cara. O mais louco é que Mateus falou sobre isso, a Nova Jerusalém está brilhando. A Nova Jerusalém, uma graça, a graça de Deus está brilhando. Mas o inimigo, ele tenta usar armas, ele não pode te tirar essa graça, ele não tem nada, ele não pode encostar em Deus, então ele cai. Mas o que ele pode fazer é com nós, ele pega esse simples celular, uma televisão, e a graça está aqui, a Nova Jerusalém, ele aponta para cá para você perder o foco, para você não olhar mais para a luz, seu corpo não ser mais de luz. E o mais louco é que o Mateus falou de mudar ambientes, ser luz. Lá em 1 Pedro, 1 Pedro 3, o Pedro vai falar sobre um marido que não é crente e uma mulher que é crente. Ele vai falar, não se embeleze do lado de fora, embeleze o interior, enche o seu interior de luz, porque o seu marido vendo a luz, ele vai se converter, porque é assim que Cristo nos quer luz. Outra coisa que o Mateus falou que eu achei muito interessante, ser dirigido por Deus. O louco é que eu lembro que algumas lives, eu lembro que era uma live que travou muito, acho que ninguém conseguiu assistir, sobre um carro. Tem um carro na sua vida, imagina sua vida como um carro, você dirige ou Deus dirige. Se você dirigir, você não sabe o caminho, você não sabe o destino, você não sabe como ir, porque você não é onisciente como Deus. Agora, se você deixa Deus dirigir, Deus é o caminho, Deus é a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é o destino. Se você deixa Ele dirigir, você vai pelo caminho de luz e até a luz. O que diz em Apocalipse, lá em Apocalipse, no capítulo 21, se você quer ir para um dia sem dor, sem lágrimas, sem tristezas, deixa Deus dirigir sua vida, porque o destino que Ele te quer para sua vida é esse, mas o inimigo quer te levar para outro lugar, não quer te deixar você ir para a Nova Jerusalém que Jesus nos prometeu, que o Cristo fez na cruz por nós, foi para que um dia essas dores que às vezes te afastam de Deus, você faz duvidar do poder de Deus. O que Cristo fez na cruz é para você um dia poder olhar face a face com o Pai, para você não ter mais dor, mais tristezas e mais lágrimas, porque Ele é o Alfa e o Ômega, poderoso para fazer tudo mais aquilo que pedimos ou pensamos. O incrível é isso, que o inimigo não tem nenhuma autoridade. Um versículo que fala sobre muito isso é que mostra que o inimigo fica como um leão que ruge.
procurando alguma brechinha para te devorar. 1 Pedro 2,9. E o doido, o incrível, a gente presta atenção, o vídeo tá muito bíblico. E a gente olha pela natureza selvagem. Desde quando o leão ruge para uma presa? O leão não ruge para uma presa. O leão apenas ataca. O leão, quando ele começa a rugir para uma presa, é porque ele se sentiu ameaçado por ela. Olha que incrível. Você é uma ameaça para o inimigo, pois ele sabe que ele não tem nenhum controle na sua vida. Nenhum controle. Então ele ruge. Ele ruge. Eu quero te matar, eu quero a sua vida. Mas ele não tem autoridade, então ele só ruge. Ele só ruge, não te ataca. E uma outra coisa bem clara é que quando fala que somos feitos, a gente é nascido para ser sal e luz, sal da terra e luz da terra. E eu creio que essa palavra, eu creio que profética, João, certo? Ela serve para todos, mas nem todos querem crer nela. Então é isso que eu deixo com você. Começa a crer nessa palavra. A gente sabe que se a gente nasceu para ser luz e sal da terra, quer dizer que essa terra não tem tempero nenhum. A gente tem que ser o diferencial. Em grupos em que as pessoas fazem certamente a mesma coisa, fazem coisas erradas, seja diferente disso. Seja o que anda ao contrário, mas quando chega perto dela, fala que, mano, eu conheço isso aqui, essa é a luz, isso me libertou, isso está me levando para lá. Você quer ir comigo? Pensa isso é incrível. Queria chamar mais uma coisa? E o louco é desse do Mateus, não é esse versículo que eu falei, é outro, eu até conferi ali. Mas o louco é que com o leão rugindo ao nosso redor é porque, como o Mateus cantou na música, a gente falou isso nas outras lives, a gente está escondido nas asas do amor de Deus. E o inimigo não tem poder para tocar em Deus, porque lá em Apocalipse vai falar também, com um sopro Jesus vai derrotar o exército todo de Satanás. Imagina ele tocar Jesus, então ele não é louco de encostar em Jesus. E ele está aqui, você está escondido nas asas. E o que ele está tentando é que na hora que você tiver um pensamento errado, um ato errado, uma frase do Billy Graham, ele fala, quando o homem tenta pensar e navegar para longe de Deus, o inimigo já tem um barco pronto. Então na hora que você pensa em sair, o inimigo já quer te puxar. Na hora que você coloca um bracinho para fora, ele já está te puxando. Mas não deixe, continue nas asas do amor, porque quando na onde você está nas asas do amor, onde você vai andando, as asas do amor te acompanham. E na onde as asas do amor passam, pessoas são curadas, pessoas são salvas, pessoas são transformadas. E o inimigo não tem poder para fazer nada, ele é como um leão, ele não é um leão, porque o único leão que existe é o que morreu na cruz por nós e ressuscitou, o leão da tribo de Judá, que veio salvar sua vida e trazer palavras de vida nova para você. Amém, glória a Deus. Pedido de oração, vem então com pedido de oração aí, galera, que uma palavra, hoje foi uma palavra muito de vida, para quem prestou atenção entende isso. Porque foi chaves enormes que hoje teve nessa live. E eu creio que Jesus tem muito para fazer através da sua vida. Tem muito para fazer através da sua vida. Se você recair na graça dele, você entender a graça dele, e você começa a querer ser luz, ele irá te usar muito mesmo. E quem tiver algum pedido de oração, para qualquer coisa, cara, manda um direct pra gente, ou deixa aí, que vamos atender isso, porque Jesus é incrível e não é nada sobre nós. A gente só somos salvos por causa pela graça, a graça nos salvou. E é isso, quero deixar com vocês. É muito louco, a gente tem que entender a graça de Deus e o cuidado dele. Eu vou até pegar um versículo que eu acho lindo, porque a gente às vezes esquece do cuidado de Deus e acaba se afastando. Mas o que diz lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, antes mesmo de você fosse formado no meio do martelo de sua mãe, eu te escolhi. Antes que você viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profetas para nações. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você nascer, Deus já preparou. É como um pai vai ter um filho, um pai e uma mãe. Na hora que ele está no ventre, o pai e a mãe já arrumam o quarto, já prepara tudo o que ele precisa para quando nascer. Da mesma forma foi Deus. Se você acha que os seus processos estão te machucando e você não aguenta, não. Deus colocou na sua vida porque ele sabe que você aguenta, ele sabe que você pode passar. E um dia você vai suportar isso e vai ser incrível na hora que você entender seu propósito. O aperto da azeitona pode doer, mas o azeite que está vindo na hora que o rei voltar vai ser incrível, porque quando a gente morrer, a gente foi lá pro céu, morreu, coisas vai arrebatar. A única coisa que a gente vai apresentar a Deus é o nosso propósito. E qual que é o propósito? Resgatar almas. A gente vai apresentar como fogos, a nossa alma é como fogo, que juntando com um fogo maior,
que o fogo de Deus não se queima. Mas agora, se você tá ligado aos seus processos e não quer viver seus processos para viver um conforto, na hora que se você apresentar esse conforto para Deus, isso vai se queimar, porque o fogo queima tudo aquilo que não é fogo, mas o fogo não queima o fogo. Então, na sua vida, esquece os seus bens e ajunte almas para Cristo. Ajude Cristo a realizar o desejo dele, que é salvar todos. Isso que o Felipe falou em primeiro, que Jesus, desde antes de ser formados na mesma nossa mãe, ele nos conhece. É incrível, e também a gente entende porque ele não desiste da gente. Presta atenção, um exemplo que o André já deu, eu guardo isso pra minha vida toda, porque um pai não desiste de uma filha, de um filho, quando ele se desvia. A gente pega o exemplo do filho pródigo, quando ele perde a herança e sai para o mundo e volta. O pai não desistiu porque ele conhecia o teu filho antes do pecado corromper. E Deus te conhece antes do pecado chegar aos seus ouvidos, à tua mente. Por isso que Deus não desiste de você. Deus, ele conhece todo o seu interior e conhece aquela vontade que você tem de segui-lo. E por isso ele não desiste de você. Uma coisa que o Felipe sempre coloca em nossas lives, que a gente já escutou em outros lugares também, é que você não é o teu pecado, você não é o teu medo, você não é o que te faz cair. Você é o que Deus quer que você seja, você é o que Deus sabe que você é. O amor dele te diz quem você é. Então recai nessa graça, recai no amor e seja luz, cara. Seja luz. Porque a gente volta às outras lives a partir disso, porque quando eu falo de luz eu lembro de amor. Porque Jesus teve amor comigo quando eu era do mundo para me mostrar a luz. Jesus teve o amor gigantesco comigo, porque as coisas que eu fazia, eu não consigo gostar de alguém que faz isso hoje em dia. Eu amo essa pessoa, amo a vida dessa pessoa, oro por essa pessoa, mas eu não andaria junto com essa pessoa. E Jesus falou, não, você é meu filho, eu te conheço antes do pecado. Então ele veio com a tua luz e com o teu amor, e eu recaí naquela graça gigantesca que ele me ofereceu. E o louco é isso, que o Mateus fala, que a gente não é o que o seu pecado, você não é sua doença. Sabe por quê? Porque a nossa identidade do mundo, ela nos acompanha para sempre, certo? A nossa identidade do corpo, até a gente morrer. Mas sua identidade do seu espírito vai te acompanhar para sempre. E quando você chegar no céu, você reconhecer que você é filho de Deus, o seu pecado e suas doenças não tem, porque lá não vai ter. Então sua identidade, o que Cristo conhece de você é que você é filho. Isso que Cristo ama. Porque a frase do André também, que a gente ama tanto, é que Jesus te ama tanto para aceitar do jeitinho que você tá, mas ele também te ama tanto para não deixar do jeito que você tá. E o louco é que sempre que a gente se desvia, se o Mateus, eu brigasse com o Mateus fosse pra lá, o nosso humano falava assim, não, deixa ele pra lá, deixa quieto, não quero ele mais não. Quando a gente briga com uma pessoa, a gente deixa ele pra lá, mas o mais louco é que quando a gente abandona Cristo, como a gente vê nas palavras, é o Cristo que vai atrás de você. Uma coisa que eu aprendi com o irmão do João, é que na parábola das ovelhas, a ovelha se perde, mas numa ovelha de verdade, para um pastor, ele vai atrás das ovelhas, e o que ele faz? Ele joga uma pedra na cabeça dela e fala, ei, esse não é o caminho, acorda, e vem cá fazer parte do rebanho. Sabe por quê? Porque quando a gente se perde no caminho, vem Jesus atrás de nós, jogando uma pedra, ei, acorda, isso aí é passageiro, vem pro prazer eterno, vem para um mundo sem dores, sem lágrimas, na Nova Jerusalém. Jesus está te convidando, você agora, para fazer parte do céu. Jesus está falando, ei filho, eu já preparei a morada para você, eu quero você comigo, ei, eu quero te abraçar, eu quero sentir você, eu tô com saudade de sentir seu amor, eu te amo tanto. Cristo ele te ama tanto e te quer de volta. A saudade de Cristo é imensa, ele quer falar do amor dele para você. Então, ei, olhe para Cristo. Cristo está jogando uma pedra falando agora, ó, olha meu amor, olha o que eu fiz para você na cruz. Ei, se eu precisasse passar isso tudo de novo, eu te salvaria, porque lá em João 3, capítulo 16 fala, eu amei vocês de tal maneira que dei meu filho. Deus deu o filho dele para você poder ir morar com ele, ele preparou a morada para você. Então isso que eu quero deixar, acorde pro amor de Deus, o amor é incrível, a luz de Deus é maravilhosa. Amém. Essa tem que ser a nossa canção todos os dias. Pela manhã, Jesus tem a nossa força, Deus tem nossa força. Pela manhã, Deus tem nossa voz. Essa tem que ser a canção da nossa geração. Pela manhã tu tens minha força.
minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, tu tens. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Não há outro Pai, e não há outro que mereça, e não há outro amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça. Pela manhã tu tens, cante isso, minha força, que isso seja, Pai. Pela manhã tu tens a nossa vida, minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Essa é minha recompensa, e essa é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você dentro de mim, pra sempre minha luz. E essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim, pra sempre. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, de novo, novamente, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é. Jesus, tu é nossa luz, Pai. Dependemos de ti, de tua graça, mas sabemos que não merecemos. Isso mostra o quão grande é o teu amor por nós. No teu amor, Pai, não temos medo. No teu amor, Pai, não há escuridão. O teu amor é vida, luz. E o
o teu amor me diz quem sou. E não há barreiras. Amor invencível, furioso, incontrolável. É o teu amor por mim, por nós, Pai. Não há nada que possa nos separar, pois o Senhor já pagou naquela cruz. Oh, nossos pecados estavam em cima de seus ombros, sobre os seus ombros, e pelas tuas feridas fomos curados. Pelas pisaduras, Pai, fomos curados. E hoje podemos clamar, Pai, que o Senhor é nosso único Salvador. Glória a Deus. Deus é incrível e Deus nos amou de tal maneira e continua nos amando que Ele vai atrás de nós independente de quantas vezes nos traímos. Eu vi um filme de Peregrino que foi escrito num livro por Jean Boin, mas foi adaptado no cinema, que tinha um caminho para chegar até Jerusalém. Mas em meio a esse caminho, o protagonista do filme às vezes se desvia. Mas mesmo ele se desviando do caminho, Cristo arruma um jeito de trazer ele de volta. E talvez Cristo está te chamando de volta para o caminho hoje. Talvez eu preciso que você entenda esse amor, para você entender a fé dos salmistas. Sabe por quê? Porque o salmista vai falar, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor ainda é contigo. Para que você entenda o Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não tem mãe? O Senhor é seu pastor. Não tem pai? O Senhor é seu pastor. As doenças estão doendo? O Senhor é seu pastor e de nada tirar falta. Porque no vale vai ser seu caminho. Sabe por quê? Porque quando você entende esse amor, o Senhor está contigo. Porque João Buian, uma frase que me quebrou muito. Ei, os sofrimentos, eu quero sofrimentos, sabe por quê? Porque no meio dos sofrimentos eu sinto o consolo de Deus. No meio dos seus sofrimentos tem um Deus. No meio do vale eu sei que o Senhor é comigo. No meio dos seus vales o Senhor não te abandonou. O mundo pode estar destruído, mas o Senhor ainda é contigo. Sabe por quê? Uma frase do César fala: Deus escreve em planos de prazo, mas também nos dá caneta. Às vezes a gente rabisca a tela de Deus, mas é mesmo a gente rabiscando, Deus quer apagar tudo e escrever um plano de paz para sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho por você. Cristo te ama independente do que você faz. Cristo te ama independente do seu pecado. E Cristo veio exatamente para você. Às vezes você se pega falando: ei, eu não mereço. Mas Cristo fala: ei, os saudáveis não precisam de médicos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para te salvar. Exatamente você que está cheio de pecado. Cristo está te chamando de volta para uma nova vida. Ei, não desista, você que está com uma depressão, não desista da sua vida, e Cristo ainda te ama. Sabe por quê? Sua depressão não tem mais poder sobre você, porque a depressão já foi declarada uma doença. Em Isaías 53, no versículo 4 vai falar: ei, Cristo já levou todas as doenças sobre si. Então sua depressão, Cristo já levou, e Cristo quer te amar, mas você precisa olhar para Ele. Você precisa olhar para aquela cruz e falar: ei, eu reconheço que o Senhor é Senhor, então venha reinar na minha vida. E nunca se esqueça que Cristo te ama de tal maneira. Ai, glória a Deus. Talvez você hoje seja aquela única ovelha que fugiu. Aquela ovelha que, entre as 99 que já estavam dentro da sua casa, do seu rebanho ali junto, Deus falou: não, eu quero aquela ali fora. Eu quero aquela ali que deu uma fugida. Aquela que quis apenas degustar um pouco dos prazeres do mundo. Talvez se você seja ela, Deus te chama hoje novamente. E Jesus vem como se fosse uma luz. Como não? Ele é uma luz para a sua vida. Uma luz que vai te guiar, essa ovelhinha. Essa ovelhinha até o lugar onde ela nunca devia ter saído. Oh, glória a Deus, Pai. Ai, estamos encerrando. Vamos orar aqui para terminar. Ai, meu Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor fez hoje, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor movimentou hoje, Deus. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, os jovens ali de Guiné-Bissau, venha abençoar as vidas ali que estão assistindo. Nossa live está quase encerrando. Eu te agradeço, Deus. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, amém.